de estarmos na sua casa. É maravilhoso, irmãos, quando o Senhor nos dá esta oportunidade, nos oferta com este momento em que nós podemos estar na casa do Senhor. Quantos queriam estar aqui, irmãos, e não podem? Por enfermidade, por alguma dificuldade, mas nós estamos aqui. E com certeza não sairemos da mesma forma que entramos, porque o Senhor tem as bênçãos sobre as nossas vidas derramadas nessa noite, amém? Para cada um de nós, e hoje em especial para nós mulheres, amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria de te pedir que você, minha querida, meu querido, abrisse a sua Bíblia em Gálatas, glória a Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 9, amém? Eu tenho assim um título para essa breve mensagem, irmãos, assim, uma palavra rápida para cada mulher. Quando o coração cansa, mas a fé precisa continuar. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja encontrou, amém? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. O versículo do capítulo 6 de Gálatas nos diz assim, no versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos se não desistirmos. A palavra que está ali na televisão é um pouco diferente, porém, e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Amém? Podeis assentar, irmãos. Glórias a Deus. Se nós não pararmos, mediante as lutas, mediante as dificuldades, nós venceremos. Nós conseguiremos, aleluia, obter do céu aquilo que nós precisamos. Não apenas o que queremos, mas o que precisamos. Porque o nosso Deus conhece a cada um de nós e sabe o que nós precisamos. E é a vontade dele que tem que prevalecer sobre as nossas vidas. Sobre a minha vida e a tua, sobre a minha casa e a tua. Por isso que ele levantou a cada mulher que está aqui nessa noite. O Senhor nos levantou. E nós devemos a cada dia entender que se estamos nas mãos do Senhor, Ele tem coisa grande para nós. Muitas são as vezes em que nós acordamos e o nosso coração deseja levantar, deseja cumprir tudo quanto é proposto a nós naquele dia. Mas o nosso corpo, muitas são as vezes, que quer estar deitado, prostrado. Porque as lutas são grandes e não é diferente das mulheres que nós conhecemos algumas histórias da palavra do Senhor, algumas passagens de que mostram mulheres em que lutaram e que foram vencedoras, porque não desistiram. Palavra maravilhosa, irmãos, e é importante que eu e você não paremos. Lutemos a cada dia, a cada momento, para conservar aquilo que Deus colocou na minha vida e na tua vida. As lutas, as dificuldades vêm e
Tem um louvor que assim eu já ouvi, mas eu não sei louvá-lo, mas diz que muitas são as vezes que a provação e a luta vêm para que a gente possa a cada dia sentir e mostrar o quanto Deus é poderoso em nossa vida. Por isso a gente não pode parar. O Senhor é bom, cuida de nós, nos fortalece a cada dia, tem nos dado condições de estar aqui, de estar de pé. Vocês, eu não sei se vocês já pararam para pensar, já pararam para analisar na luta e na prova que passou Ana. Ana tinha um desejo de ser mãe. E ela passou por prova porque ela achou que poderia dar uma ajudazinha a Deus. Não é diferente de nós. Muitas são as vezes que a gente acha que está demorando. Então a gente vai fazer do nosso jeito. Ah não, está demorando, eu vou fazer assim. Vamos a cada dia, irmãos. Irmãs queridas, mulheres maravilhosas, valorosas, que estão aqui nessa noite. Vamos deixar Deus agir na nossa vida. Vamos dar a legalidade ao céu, aleluia, para agir, para fazer da maneira dele, do jeito dele, porque é a maneira dele que é melhor, porque ele conhece a cada uma de nós. E ele, por misericórdia, quando Ana, já cansada de subir todo ano e de descer, ela resolve orar diferente, clamar diferente, fazer diferente diante de Deus. Tão diferente que o sacerdote nem identifica quando ela está clamando de todo o coração. Mas olha como Deus é lindo e soberano. Ele conheceu, ele ouviu, ele entendeu que aquele era o momento de Ana. Ela não desistiu. Ela continuou, porque o coração dela já estava até cansando. Mas a fé continuava. É a fé que nos move, aleluia. É pela fé que estamos de pé. É pela fé que nós não podemos parar. E continuar. Muitas são as vezes que a gente pensa assim, não vai dar certo, não vai dar mais. Mas o nosso Deus é lindo, aleluia. Ele proporcionou a Ana, aleluia, a oportunidade de receber dele aquilo que ela mais queria. Sabe por quê? Porque o nosso Deus tem pensamentos de paz para cada um de nós. Para nos dar, sabe o que, irmãos? Aquilo que deseja o meu e o teu coração. É a palavra que diz isso. A palavra do Senhor nos diz isso em Jeremias. Jeremias 29, 11 diz que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, mas nem os nossos pensamentos são os pensamentos do céu. Mas Ele tem pensamento de paz, para nos dar o fim que a gente espera, para nos dar aquilo que a gente precisa, para nos dar, conceder a mim e você a libertação de alguém da nossa casa, de alguém da nossa família, da nossa parentela, aquilo que deseja o nosso coração. Por isso não pare, por isso não desanime, por isso não desista, continue clamando, buscando, orando. Ah, missionária, você está falando isso porque você não está passando pelo que eu estou passando. Ei,
Eu não estou passando o que você está passando, mas você também não está passando o que eu estou. Então, não desista. Não desista. Eu conheço também uma passagem da palavra do Senhor que se encontra em 1 Samuel, que fala sobre uma mulher que, mesmo seu esposo sendo um homem duro de coração, um homem que tinha o coração ruim mesmo, porque a palavra do Senhor nos diz em 1 Samuel 25, no versículo 3, diz assim, ora, o nome do homem era Nabal, e o nome da sua esposa Abigail, e ela era uma mulher de bom entendimento e de formosa aparência, mas o homem era grosseiro e mau nas suas ações, e ele era da casa de Caleb. Esse homem, ele era rico, tinha tudo do bom e do melhor. E essa mulher era uma mulher que tinha um coração, creio que voltado para Deus. Porque o que ela fez para proteger aquele homem ruim, para proteger seu casamento, independente da situação que aquele homem era, ela vai e se dispõe a enfrentar Davi. Davi pede aos seus moços que vá ao encontro daquele homem e que fale através daquilo que era necessário para que aqueles homens fossem acolhidos. E a resposta daquele homem foi dura e não quis receber, diz que nem conhecia aquele homem chamado Davi. E quando os homens de Davi voltam e relatam isso a Davi, Davi quis fazer algo, pagar mal com mal. Mas aquela mulher, Abigail, foi em favor do seu marido, mesmo o seu marido sendo um homem ruim, grosseiro. E eu trago isso nessa noite para nós, irmãos, para que você entenda que mesmo você passando por dificuldade, por luta, lute pela sua casa, pela sua família, para que esteja de pé. Porque quando aquela mulher ouve sobre que Davi vinha com os seus moços para acabar com a vida daquele homem que era o seu esposo, ela se adianta, prepara um banquete e oferece para Davi e para os seus moços. Mas, missionária, o que isso tem a ver? Tem a ver que mulheres como nós não podemos deixar que o inimigo das nossas almas destrua a nossa casa, a nossa família. Temos que lutar, ofertar todos os dias a Deus o nosso melhor. E foi o que aquela mulher fez. Se adiantou, quis proteger aquele homem, mesmo ele sendo daquela forma. Ela não queria que ele fosse destruído, que a sua casa acabasse. Existem coisas em nossas vidas que nós não podemos e não devemos permitir. Mas se eu e você lutar, se eu e você clamar, há dias em que o corpo, ele até levanta, mas o coração continua deitado.
A mulher cristã muitas vezes segue firme por fora, mas por dentro está exausta, sem forças para orar, para sorrir, para continuar. Deus conhece o seu cansaço, porque Ele conhece cada um de nós. Porque Ele sabe ouvir até o teu silêncio. E hoje Ele nos chama e não desiste de cada um de nós. Deus não é indiferente à nossa dor. Ele vê as lágrimas escondidas, orações, os nossos esforços para sorrir. A Bíblia mostra que até os grandes homens e mulheres de Deus se cansaram, mas nunca foram abandonados. Porque quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, Ele deixou o Consolador, aleluia. E é esse Consolador que nos abraça, que nos fortalece, que nos coloca de pé em meio às lutas e às dificuldades. Nós vencemos porque temos o Consolador, aleluia. Pare de se culpar por estar cansada. Muitas são as vezes que a gente se culpa, mas Senhor, eu não fui à tua casa, mas Senhor, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Eu deveria ter levantado de madrugada para orar, eu deveria ter jejuado. Não se culpe por isso. Nós somos todos iguais, seres humanos, sujeitos a falhas. Leve esse cansaço, leve esse sofrimento a Deus. Mostra para Ele, Senhor, está difícil hoje, mas eu quero estar contigo. Jesus, está difícil hoje, mas eu quero fazer a tua obra. Jesus, está difícil hoje, mas olha para minha casa, olha para o meu esposo, apresenta seus filhos, né? Apresenta a tua família todos os dias ao Senhor. Em Gálatas 6:9, como nós lemos, nos lembra que existe um tempo certo para a colheita. Mas só existe esse tempo certo para a colheita se eu e você não pararmos, se eu e você não desistirmos, se eu e você continuarmos. Porque é no final que a vitória chega. É no final, igreja, aleluia. O fato de andar e não ver o resultado não significa que Deus não está trabalhando. Talvez eu e você vivemos esse tempo de que a gente quer hoje, quer agora. Mas o tempo é de Deus, a hora é de Deus, o momento é de Deus. Ontem, quando estávamos preparando o almoço, eu contava uma parte da minha história quando conheci meu esposo. E foi primeiro um olhar assim de menina para um rapaz, e eu olhei e disse que eu iria namorá-lo. Mas passou-se algum tempo para que isso acontecesse. Tempo de Deus. E quando nos reencontramos, ele havia ficado 4 anos, nós estávamos separados, e quando nos encontramos em 1 ano, namoramos, noivamos e casamos. Para a glória de Deus até hoje. 43 anos para a glória de Deus. Tudo é no tempo de Deus, na hora de Deus. Nada foge do controle do nosso Deus. Quando não paramos, quando não desistimos, Ele nos chama e não desiste de nós. Ele nos escolheu. Lute pela tua casa, pela tua família. Queira apresentar ao Senhor todos os dias. Ah, missionária, você está falando isso porque você não sabe o que está acontecendo. Não é diferente para mim e você. Todos nós passamos lutas e dificuldades. Mas estamos aqui, aleluia.
Eu e você estamos aqui hoje de pé, porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor nos fortalece. Não olhe para trás, não pare, queira cada dia avançar. Senhor, eu quero estar na tua casa, quero estar na tua presença, eu quero fazer a tua obra. Se dispõe, se coloca na mão do Senhor, para que Ele possa fazer de ti um instrumento. Assim como fez com Abigail, que protegeu aquele homem. Assim como fez com Ana, que no tempo certo concedeu a vitória dela. Ei, o Senhor tem vitória para a tua casa. É no tempo dele. Mas se doe mais. Queira estar mais na presença do Senhor. Queira fazer mais para o Senhor. Porque Ele tem mais para mim e você. Ele é poderoso. Deus é santo. E Ele sabe o que eu e você precisamos. Abre o teu coração. Deixa que o Espírito Santo de Deus direcione a tua vida. Nos momentos de luta, de dificuldade, apresente ao Senhor. Apresente tudo a Ele. Porque Ele vai, na hora certa, te conceder a vitória. Você saiu do teu lar nessa noite, veio à casa do Senhor para adorar, para tocar no Senhor diferente, porque Ele está passando. E é isso que eu e você viemos fazer nessa noite. Adorar. Verdadeiros adoradores. Porque Ele é Espírito e procura verdadeiros adoradores. Eu adoro em Espírito e em verdade. Você saiu da tua casa, Senhor, a luta está grande, a dor, Senhor, está doendo. Senhor, eu estou passando por coisas, Senhor, que eu não sei como agir. Não queira dar jeitinho. Não queira fazer pelo Senhor. O tempo é dele. A palavra diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Então há tempo de sorrir e chorar. Há tempo de crescer e há tempo de morrer. Há tempo de ficar enfermo e de ser curado. Há tempo de trabalhar, de plantar, mas também há tempo de colher. E como a palavra diz nos Salmos, que você pode até plantar chorando, mas você vai colher sorrindo. Então continua plantando, continua semeando, fazendo aquilo que o Senhor colocou na tua mão para fazer. Mas faz com amor, faz de todo o coração. Se levanta e faz. No tempo certo, deixa que Ele, o Senhor, fará o melhor por mim, por você. Assim como aquela mulher rompeu a multidão e tocou diferente. Toque diferente no Senhor. Abre o teu coração e toca, Senhor. Senhor está aqui, eu quero tocar diferente. De todo o coração. Que Ele vai dar a você e a mim o que Ele tem para nós. Aleluia. Nós não podemos desistir. É porque está demorando. É porque minha irmã já recebeu a bênção, o meu irmão já recebeu a vitória e eu continuo aqui. Ei, a minha vida e a tua foi tudo escrito. Salmo 139, o pastor Carlos gosta muito desse salmo. Diz que, quando estávamos sendo gerados, o Senhor já tinha tudo, anotadinho para a minha vida e para a tua. Deixa Ele direcionar do jeito dele. Deixa Ele fazer do jeito dele. Missionário, mas está difícil. Mas quem disse que é fácil? No mundo tereis aflições. Mas olha que palavra. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Ele venceu, irmãos, Ele nos garante vitória.
A palavra também nos diz que nós somos mais que vencedores. Não somos apenas vencedores, somos mais que vencedores. Então não desista. Continue clamando, continue buscando, porque a vitória vem. Deixa ele trabalhar do jeito dele, deixa ele fazer do jeito dele, porque é ele que sabe a hora certa, o momento certo. Só continua adorando, só continua buscando. Quando ele chegou, irmãos, lá para ressuscitar Lázaro, lembra? Ele demorou 4 dias para chegar. Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Mas ele chegou. Ele demorou. Não, chegou na hora certa. Foi no momento certo. Para que aquela multidão, para que aquele povo pudesse entender e ver que poder não era do homem, era de Deus. Que Ele é vida e vida em abundância. Que Ele é ressurreição. Mas que só Ele pode fazer isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Foi assim que Ele disse. Então, no tempo certo, Ele chegou ali e chamou. Só chamou Lázaro. E Lázaro veio para fora. Nessa noite eu também quero dizer para você, se tem algo que está morto em tua vida, ouve o Espírito dizer, vem para fora. Ressuscita nessa noite. O amor, o perdão, a libertação, a cura. Ressuscita nessa noite. Porque Jesus Cristo, Senhor da vida, Senhor da ressurreição e da vida, está aqui nessa noite. Para ressuscitar amor, gratidão, paz, vida e vida com abundância. Recebe nessa noite essa palavra. Em nome de Jesus, amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.